Olá, beneficiários do Bahia Produtiva. Aqui estou eu mais uma vez. Acredito que todos vocês, a essa altura do campeonato, já me conheçam. Eu sou a Vanessa Onara, K2, da Cofasp, atuante no lote 16, né? Aqui no Piemonte da Diamantina. E eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a cadeia de apicultura. Hoje a gente vai se ater menos à questão da apicultura nos aspectos produtivos e falar um pouco mais de mel. A ideia é que a gente fale um pouco de mel hoje, principalmente no que se refere à comercialização e acesso a mercados, né? Então, o nosso vídeo encontro de hoje, ele tem o propósito de discutir o contexto da apicultura no Brasil, pensando principalmente no acesso a mercados, na questão da comercialização. Infelizmente, o potencial do mel como um alimento funcional e promotor da saúde humana ainda não é amplamente reconhecido aqui no país, aqui no Brasil. Para trazer um exemplo para vocês, o consumo per capita de mel no Brasil. Mas, Vanessa, o que é esse negócio de per capita, mulher? Então, vou explicar, calma aí. Per capita é o consumo por pessoa. Então, o consumo por pessoa de mel no Brasil é um dos menores do mundo. Em 2017, esse consumo foi de 70 gramas por pessoa durante um ano no país. Enquanto isso, em outros países como na Alemanha, esse índice de consumo per capita é superior a 1 quilo. As pessoas na Alemanha consomem mais de 1 quilo. A estimativa, né, gente, da pesquisa. Cada pessoa na Alemanha, em um ano, consome um pouco mais de 1 quilo de mel por ano. Então, isso faz a gente perceber como a gente precisa estimular os consumidores brasileiros a inserir o mel na sua alimentação cotidiana. O mel, ele é um alimento riquíssimo nutricionalmente, né? Ele tem sódio, tem potássio, tem cálcio, tem manganês, tem ferro, tem cobre, tem fósforo, diversas vitaminas, vitamina C, B1, B2, B6, enfim, possui ação antimicrobiana e antibacteriana, é antioxidante, é expectorante, é calmante. E o que é que isso tudo quer dizer, né? O mel é uma ótima fonte de energia, né? Porque ele é rico em açúcares e carboidratos. Ele pode ser usado no tratamento de acnes e pequenos ferimentos de pele, porque ele é cicatrizante. Ele melhora a função cerebral. Ele trata dores de garganta, bronquite, asma e tosse. Ele combate a insônia, pois ele estimula a produção de serotonina, que é uma substância responsável pela sensação de bem-estar. Fortalece o sistema imunológico, que é uma questão imprescindível nos dias atuais, né? No cenário em que a gente está vivendo, esse cenário pandêmico, onde manter o nosso corpo bem nutrido e o nosso imunológico forte é crucial para a nossa saúde, para a gente ter uma vida normal. Ele é diurético e digestivo, ele favorece a memória e o metabolismo, previne o envelhecimento precoce, previne doenças do coração, previne o Alzheimer, diminui ainda riscos de infecção urinária, deixa a pele mais macia, uniforme, sem manchas, porque ele é um hidratante natural poderosíssimo. E assim como ele é capaz de hidratar a pele, ele também é capaz de hidratar os cabelos, né? Pois ele tem propriedades umectantes que tratam fios quebradiços, ressecados, sem vida, dando brilho e ajudando no crescimento capilar. Então, olha só a quantidade de benefícios que um uso de mel pode trazer para o ser humano. Então, é importante ter alguns cuidados, né? Só com as pessoas que têm uma alimentação com restrição de açúcar, porque ele tem um alto teor de açúcar. E é contraindicado para diabéticos, portanto, né? E também é contraindicado para alérgicos e para crianças com menos de 1 ano. Então, fora esses cuidados, a gente precisa começar a estimular na vizinhança, na comunidade, na família, o consumo de mel. Ou seja, cabe a nós
agricultores e apoiadores da agricultura familiar, divulgar para as pessoas, né? Toda essa importância. Nós da COFASP criamos, inclusive, uma pequena cartilha. Ela pode ser compartilhada pelo celular, inclusive pelo WhatsApp, né? São poucas páginas, é um arquivo em PDF, que trata um pouco desse potencial nutricional do mel e traz também algumas receitas, né? Que podem fazer parte da alimentação cotidiana das nossas famílias. Eu vou pedir para a equipe deixar o link de acesso à cartilha aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, e aí vocês podem baixar para ler e compartilhar com as pessoas também. É um material bem bacana, bem resumidinho, bem sucinto. Então, gente, para discutir esse acesso a mercados e a questão da comercialização, eu acho que é importante a gente entender algumas questões a nível nacional, a nível de Brasil, né? De início, nós consideramos que seja importante fazer uma contextualização acerca da atividade da apicultura no Brasil, enquanto uma atividade que se apresenta como uma forma de estimular a permanência dos povos no campo, né? Gerar ocupação e renda para os nossos produtores e capaz também de aumentar a autoestima desses produtores rurais. Por isso eu estou usando algumas fontes. A principal delas é um artigo, né, muito bacana da engenheira agrônoma e mestre em economia Maria de Fátima Vidal, um artigo recente do ano passado, de 2020, que eu vou colocar referência aqui na tela em algum lugar para vocês, caso alguém goste da temática e queira se aprofundar. Então, com base nisso, nessa referência e em algumas outras que eu fui colhendo ao longo de uma pesquisa rápida, né? A gente vai dividir, assim, discutindo alguns aspectos aí que eu descobri sobre a questão da cadeia apícola no Brasil, no Nordeste e na Bahia. Vamos seguindo essa sequência. Então, o Brasil, ele é dono de um enorme potencial de produção apícola e ele é reconhecido internacionalmente, mundialmente, como um dos países exportadores de mel de alta qualidade. Nosso país, ele possui a maior capacidade do mundo de produzir mel orgânico. E, inclusive, em 2018, ele ocupou a 11ª posição na produção mundial do mel. Ou seja, no mundo todo produzindo mel, a gente é o número 11 da fila. E para quem tem a maior capacidade de produção de mel orgânico do mundo, essa ainda não é uma posição tão legal. É legal, mas a gente pode avançar muito com base no nosso potencial produtivo, não é isso? Então, outra característica interessante os apicultores brasileiros, eles são predominantemente produtores de pequeno porte, né? São dados aí da Confederação Brasileira de Apicultura. E esses agricultores, esses produtores, esses apicultores de pequeno porte, é um grupo responsável por mais da metade da produção nacional de mel. E aí o que é que acontece? Como eu falei para vocês, o consumo de mel é baixo no Brasil. Para onde vai, mulher, esse mel todo que o Brasil produz? Então, o destaque do mel do Brasil é a exportação, justamente por ele ser reconhecido como um país fornecedor de mel orgânico, como eu falei para vocês. Para vocês terem uma noção, 91% de todo o mel orgânico que é importado pelos Estados Unidos no ano de 2018 foi procedente do Brasil. Então, os dados mais atuais que eu consegui são de 2018. Então, nesse ano, 91% do mel importado pelos Estados Unidos saiu do Brasil. Os Estados Unidos é o nosso maior comprador. E por ser um mel orgânico e possuir um preço um pouco maior de mercado, esse preço do mel brasileiro acabou despertando o interesse de outros países em produzir mel orgânico. Então, hoje o Brasil tem uma concorrência expressiva aí em 2 países especialmente, o Canadá e o México, né? E vários outros países já começaram a produzir mel orgânico em menor escala, de olho nesse mercado externo, né? Nessa questão das exportações. Então, o que os pesquisadores da área
vem percebendo é que para atingir mercados que remunerem melhor, que paguem melhor, que valorizem mais o nosso produto, é muito importante a gente focar na diferenciação do mel brasileiro. E como é que a gente faz isso, né? Através de pesquisas científicas sobre os benefícios na saúde que os vários tipos de mel produzidos no Brasil podem ter, né? Então o caminho é focar na qualidade do produto, testar e divulgar seus benefícios, que foi um pouco do que a gente falou lá no comecinho, né? De espalhar por aí o quanto o mel pode fazer bem. E por que vem essa questão de ressaltar, né, a potencialidade dos diversos méis brasileiros? Porque a gente tem uma flora muito diversa e muito rica. Então, a partir da região, a base da alimentação das abelhas, o nosso mel possui características diferentes e muito positivas para a saúde humana. Então, o que a Vidal aponta ainda no trabalho dela é que, diante dessas atuais condições de mercado, que não são tão favoráveis assim, a orientação é investir na melhoria da qualidade do mel, agregar valor ao produto e diversificar a produção, né? Então, começar a pensar na produção e na comercialização de outros itens, como o própolis, como o pólen, são algumas das opções apresentadas. E aí a gente pula para o Nordeste, gente. O Nordeste é uma região que compete significativamente no mercado mundial de produtos apícolas. Então, de todo o Brasil, o Nordeste ele se destaca, e o diferencial do mel nordestino está no baixo índice de contaminação por pesticidas e resíduos de antibióticos. O que isso quer dizer, né? Boa parte do mel produzido no Nordeste é um mel que vem da vegetação nativa. A alimentação das abelhas é basicamente a vegetação nativa. Uma outra questão de impacto, de forte impacto, é que a baixa umidade do ar da região Nordeste, ela dificulta o aparecimento de doenças nas abelhas, nos enxames. E isso diminui e até anula, na maioria das vezes, o uso de medicamentos. Então é isso que garante o título de um mel saudável, de um mel orgânico. Apesar disso, para Maria Vidal, né, algumas coisas vêm aí dificultando o processo produtivo do produtor nordestino, de uma maneira geral. Ela cita, né, o baixo nível de profissionalização dos produtores, existe uma dificuldade de acesso a tecnologias e assistência técnica na região, de uma maneira geral. A gente sabe que o estado da Bahia tem investido muito fortemente nisso, mas essa não é uma realidade de todos os estados do Nordeste. A carência, né, de casas de mel devidamente equipadas e que atendam às exigências legais, essa questão da legalização da produção da agricultura familiar, é um gargalo de diversas cadeias produtivas. Há uma limitada infraestrutura de laboratórios de pesquisa, né, que garantam o controle de qualidade dos produtos. E existe também um baixo número de canais de comercialização adequados, né? Para além disso, nos últimos 3 anos, o preço do mel brasileiro sofreu uma redução no mercado internacional. E isso agrava um pouco a situação financeira dos apicultores, né? Então, o preço do mel no Brasil sofreu uma redução, isso também foi sentido aqui no Nordeste, né? Como o pessoal da Associação de Apicultores de Caém pode citar, nós passamos por uma época do quilo de mel custar R$5 na mão dos atravessadores, era o que eles queriam pagar. E as associações muito preocupadas, assim, tentando fazer uma negociação mais justa, mas infelizmente nós passamos por situações desse tipo. Então é uma questão a nível macro que vai descendo e afeta também a gente que está aqui no interior da Bahia. No Nordeste, né, tratando assim da questão da comercialização, os canais de distribuição são vários, vão dos mais simples aos mais complexos, como por exemplo a venda direta ao consumidor final, que é feita nas próprias comunidades rurais, nas feiras municipais, né?
ou a negociação com alguns intermediários, que a gente chama também de atravessadores, que foi o exemplo que eu citei há pouco. O problema dessa comercialização com intermediários e atravessadores é justamente que eles sempre tiram comissões, né, sobre o volume do mel comercializado, e isso diminui o lucro do produtor, de quem está lá na ponta, do agricultor familiar. Bom, dando seguimento, a gente vem falando um pouco da Bahia, né? Segundo dados do IBGE, entre 2014 e 2017, a produção baiana teve uma queda de mel, né? A produção baiana de mel. Mas em 2018 e 2019 houve um aumento bacana, a gente meio que se recuperou, passando de 3,2 mil toneladas para 3,9 toneladas, né, de produção anual. Ou seja, a gente aumentou mais de 729 toneladas de mel em um ano. Isso é muito bacana. A Bahia é o 7º maior produtor de mel do Brasil, responsável por 8,6% do total de mel nacional, né? Que chegou, inclusive, a somar 46 mil toneladas no ano de 2019. Então, a Bahia tem uma produção expressiva. E, apesar desse aumento expressivo na quantidade de mel produzida aqui na Bahia, de acordo com o Canal Rural, infelizmente, em 2019, o mel foi o único produto de origem animal que teve redução no valor de produção aqui na Bahia, o que reflete também uma queda nos preços médios que são pagos pelos produtores, né? Como a gente vem discutindo isso no Nordeste, e na Bahia a gente vê que se confirma a situação. De todo modo, né, em 2019, a produção baiana de mel gerou um valor de 5% menor do que o gerado em 2018, e aí a gente está falando de milhões, né, de reais, mas aparentemente a gente tende a se recuperar em 2020. Tocando na comercialização, né, a Vidal aponta ainda que no Piauí e na Bahia, um grande número de apicultores repassa sua produção para cooperativas a que estão vinculadas, e estas encaminham o mel para uma cooperativa central, né, que por sua vez acaba vendendo esse mel para as empresas exportadoras. Então, o que a gente percebe nesse processo de passando de intermediário para intermediário, né, ou atravessadores ou cooperativas, no final das contas, esse mel é reunido e exportado principalmente para os Estados Unidos, como a gente viu. Então, assim, isso tudo é para a gente ter uma noção de como é que está funcionando o mercado nacional, e aí, a partir disso, a gente pode refletir como é que a gente pode ajustar aqui na ponta medidas, ações que possam potencializar a nossa comercialização por aqui, né? Então, esse é o nosso cenário atualmente, pessoal. E para finalizar minha participação nesse vídeo, os outros colegas da equipe assumem daqui para frente, para a gente expandir essa discussão, né? Eu estou trazendo mesmo só uma contextualização introdutória. Eu queria bater um papo com vocês sobre um curso muito bacana que eu descobri nessa pesquisa aí sobre a situação da apicultura, né, no Brasil, que é o curso superior de tecnologia em apicultura e meliponicultura do norte e nordeste do país. Foi um curso implantado pelo governo da Bahia em parceria com a Universidade de Taubaté, a Unital. Eu vou deixar uma fotinha também do site deles por aqui, para que vocês possam dar uma olhada e pesquisar depois, né? Em parceria também com a cooperativa de apicultores de Tucano, a Coapit. Então, é um curso particular, tem um valor de mensalidade interessante, a duração dele é de 2 anos, e a modalidade é semipresencial. A forma de ingresso pode ser escolhida pelo estudante, ou uma redação online, ou a nota do Enem, transferência de uma outra faculdade ou universidade, enfim, existem algumas possibilidades. E segundo o site da Unital, esse curso superior, né, de tecnologia em apicultura e meliponicultura, o objetivo é formar profissionais com uma base forte, conceitual, né,
capacitados a atuar efetivamente no mercado de trabalho, em que conhecimentos em ações de gerenciamento, manejo, qualidade e produtividade apícola são essenciais. Então, são profissionais formados para planejar, operacionalizar e controlar as atividades apícolas, utilizando modernas metodologias e tecnologias de gestão para identificar, né, as oportunidades de redução de custos na produção, aumento dessa produção, né, potencialização e qualidade dos produtos, né, sendo capacitados para atuar não só na produção de mel, como de pólen, própolis, geleia real, polinização e produção de materiais biológicos como enxames e rainhas, né? Então, as atividades e as provas presenciais é um curso que é feito metade online, uma partezinha presencial. Elas são realizadas trimestralmente, ou seja, de 3 em 3 meses tem aula, né? Um fim de semana por mês, aos sábados e domingos, lá na cidade de Tucano, nas instalações da Cooperativa de Apicultores de Tucano, na Coapit. Então, assim, eu descobri o curso, achei um incentivo do governo do estado da Bahia, pensando principalmente nos ACAS, né, nos agentes comunitários de apicultura, mas assim, me parece um investimento muito interessante, ao passo que capacitar representantes das associações pode ser um diferencial capaz de alavancar a produção e a lucratividade dessas associações. Então, investir em educação, em aperfeiçoamento, em especialização é sempre uma boa pedida. Esse é o recado de hoje. Fica a dica para vocês, produtores de mel, associados, né, em entidades que trabalham com a produção de mel. Escolham o representante dessas associações, influenciem, apoiem essas pessoas a se especializar, porque elas vão trazer um retorno maravilhoso para o empreendimento de vocês. Então, esse é o recado de hoje, né? O nosso vídeo continua, a gente tem mais 2 blocos de 20 minutos pela frente e vamos conhecer algumas experiências bacanas aqui da região. Como sempre, foi ótimo estar com vocês e a gente se vê em breve. Um abraço. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.